Olá, vamos mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus abençoe-nos na sua palavra. Em tempos difíceis, eu creio que a igreja deve aprender com a igreja de Atos. O livro de Atos narra a respeito do nascimento da igreja. A igreja estava nascendo ali, mas nasceu uma igreja com características e com grande força e poder, porque a mão de Deus e o Espírito Santo atuava naquela igreja, porque havia nela algumas qualidades que nós precisamos aprender como igreja do século XXI. Vivemos dias de crise. Vivemos dias difíceis diante desta crise mundial de saúde, diante desses dias tão difíceis, onde os templos estão sendo fechados constantemente, onde muitos estão esfriando na fé, muitos não estão conseguindo ir adiante. E quando nós lemos o texto aqui, nós aprendemos algumas características desta igreja. Havia temor nesta igreja. Essa igreja era uma igreja que perseverava firmemente na doutrina, na palavra de Deus, nas orações. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Uma igreja forte é uma igreja que busca constantemente do Senhor respostas. E este é o tempo da igreja buscar em Deus respostas. Opiniões humanas não vão resolver nada. É tempo de buscarmos no Senhor sabedoria. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Baseado nas doutrinas ensinadas pelos apóstolos, na oração, a comunhão daquele povo. E hoje é um tempo de comunhão. Talvez você não possa estar no templo congregando, mas você pode ter comunhão em casa. É tempo de olhar as necessidades. Esta igreja é uma igreja que olhava para as necessidades dos demais. Há quantos irmãos nossos passando necessidade? Comércios foram fechados, pessoas foram impedidas de trabalhar. Há quantas pessoas, talvez ao seu redor, que está necessitando de uma mão amiga. E a igreja de Deus está nessa terra para servir. Talvez o Senhor está lhe colocando do lado de alguém necessitado. É tempo de começarmos a agir como igreja do Senhor. Começarmos a partir o pão, dividir o pão com o necessitado, estender a mão do necessitado. A igreja de Atos nasceu uma igreja forte, porque era uma igreja baseada no amor, uma igreja firmada no alicerce do amor. Uma igreja que estava firmada na palavra, na doutrina dos apóstolos, na oração. Uma igreja que agia pelo poder do Espírito Santo. O texto diz que muitos sinais e muitos creram, e Deus ia acrescentando, era o Senhor que acrescentava os que iam sendo salvos. A obra era do Senhor, era Deus que fazia, enquanto essa igreja amava, se importava, vivia em comunhão. E aqui eu quero dizer, essa comunhão não precisa ser necessariamente num templo, porque templos podem estar fechados, mas a igreja de Deus, ela está aberta e continuará aberta. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja que é ativa, atuante, a igreja que vive na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Você que ouve desta palavra, erga-se. Seja a igreja que Deus quer. Que sejamos a igreja que agrada ao Senhor. Que sejamos a igreja que, independente de templo estar aberto ou fechado,
possamos viver o Evangelho puro e genuíno e viver o amor, se importar. Que possamos nos importar com aqueles que necessitam ser amados. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e este é o nosso Momento da Graça.